Pronto. Opa, agora está ouvindo. Vamos ver se aparece aqui para mim. Mas no Facebook eu estou vendo só você. Mas eu te adicionei aqui. Não, eu estou vendo você e nós dois só online, no Facebook. Isso, no Face. A Patrícia precisa entrar no Face. Bom, eu vou fechar aqui o Instagram, vou ficar só aqui no... Estou só com o celular. Então, Patrícia, entra no Facebook, então. Eu mandei o link para você. Eu acho que só lá que a gente vai conseguir mesmo. Bom, boa noite, Major. Boa noite, André, tudo bem? Tudo jóia. Perdão da minha luz, mas onde eu estou aqui, a iluminação não está me ajudando hoje. Não, mas acontece. Tá. Bom, Major, eu gostaria que você, né, que o Major se apresentasse e depois apresente para nós seu amigo, seu colega de profissão. Bom, eu sou, na verdade, sou tenente-coronel do Exército hoje, né, mas fiquei conhecido como major, que é o meu posto anterior, quando saí candidato a governador do estado de São Paulo, em 2018. A gente tem desenvolvido aí um trabalho muito forte no sentido de melhorar a segurança pública do estado de São Paulo e também de implementar as escolas cívico-militares, porque é só através da educação que nós vamos formar melhores cidadãos e garantir a melhoria do nosso estado. Quem está aqui do meu lado é o Mauro Reinaldo, é um ativista, tem trabalhado bastante aí pela abertura da cidade de São Paulo, contra o lockdown, lutando bastante contra o Dória, né, que está só destruindo o nosso estado, e tem trabalhado junto comigo aí nessa luta para a implementação das escolas cívico-militares. Tá? Patrícia chegou. Sou do Exército, tá? O pessoal às vezes pergunta se eu sou da PM ou do Exército, eu sou do Exército. Tá? E a gente já tem experiência porque as primeiras escolas militares, os colégios militares foram feitos pelo Exército. E esse modelo do Exército está sendo trazido hoje para as diversas cidades e estados, tentando trazer esse modelo de ensino cívico-militar, que é previsto hoje pela legislação federal, né? É um dos modelos, dos projetos educacionais que são aceitos pelo Ministério da Educação e que a gente pode implementar. Da mesma forma que são implementados nesses colégios militares que são do nível federal, a gente consegue implementar em escolas estaduais e municipais também, dependendo apenas da boa vontade do poder público. Certo. Seu amigo quer complementar alguma coisa que você falou de apresentação? Boa noite a todo mundo aí. Eu quero falar aqui. Uma das poucas coisas que as pessoas não sabem é o quê? O Major Costa Silva, junto comigo, nós estivemos o ano passado no Ministério da Educação, falando com o ministro da Educação. Ele era, então, candidato a vereador aqui de São Paulo, tá? E naquele dia que nós fizemos aquela reunião com o Ministério da Educação, com o ministro Milton Ribeiro, foi determinada nós tivemos um acordo para poder fazer as escolas cívicos militares, tá? Então, assim, poucas pessoas sabem disso, mas aquilo surgiu a partir daquele acordo. Deixa eu apresentar minha amiga Patrícia, que a Patrícia está em duas situações, né? Estamos com o movimento de escolas abertas e com uma associação de movimentos de escola do Estado de São Paulo para a gente trazer esse projeto da escola cívico-militar. Então, Patrícia, se apresente, por favor. Boa noite, Major. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Patrícia. Como a Andréia já falou, né, nós começamos pelas escolas abertas e agora a gente está querendo trazer esse projeto incrível, né, das escolas cívico-militares aqui para Campinas. Estamos começando a engatinhar. Aí a gente agradece muito a participação do senhor, Major. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia.
Mas eu estava lendo um pouco aquele documento que você me enviou, né? Que é a proposta pedagógica, e contou um pouquinho lá do início, né? Da implementação da escola. Se você puder, eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque foi um tal de abre e fecha escola e volta, né? Pelo jeito, a luta já vem de muito tempo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, o projeto para a implementação da escola militar, que é o Colégio Militar de São Paulo, começou em 1995. Tá? Foi destruído um aquartelamento que existia na região ali do Ibirapuera, que funcionava o 2º Batalhão de Polícia do Exército. A Prefeitura de São Paulo, na época, o prefeito era o Maluf, assinou um acordo de cooperação com o Exército para a construção dessa escola, mas o lobby contra o ensino cívico-militar foi muito maior naquela época. O Ministério Público conseguiu embargar a obra, conseguiu travar toda a implementação, conseguiu denunciar o contrato de cooperação, a Prefeitura de São Paulo acabou saindo de cena, foi toda uma situação ali que acabou culminando com a não criação do Colégio Militar de São Paulo naquela época. Em 2015, nós começamos novamente esse projeto, tá? Raciocinando com a disponibilidade de recursos, com a ideia de implementar esse Colégio Militar nas instalações do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, e esse trabalho veio sendo desenvolvido, apresentado, e graças a Deus, aí, com a eleição do presidente Bolsonaro, nós ganhamos um pouco mais de força para implementar esse projeto, e hoje existe um colégio militar do Exército, né, das Forças Armadas, na cidade de São Paulo, funcionando, ainda que provisoriamente, nas instalações do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. E as instalações definitivas do colégio estão sendo construídas hoje na região do Campo de Marte, que é uma área do governo federal, foi cedida pela Força Aérea, e que, acredito eu, que em meados de 2022 a gente deve estar inaugurando a primeira fase do projeto, passando para lá as aulas presenciais dos nossos alunos. E aí, lá vocês vão atender desde o ensino fundamental até o ensino médio ou não? O Colégio Militar, a concepção do Colégio Militar no Exército, atende o Fundamental 2, que seria a partir do 6º ano, né, até o término do ensino médio, até o 3º ano do ensino médio, preparando jovens para enfrentarem as diversas vicissitudes do país e concorrerem em excelentes condições a uma vaga nas universidades federais, universidades públicas do país, em todo o país. O ensino militar, né, o ensino do Colégio Militar é considerado um ensino de excelência, tá? Porque ele estabelece, não que ele tenha algo de diferente, ou que forme, ao contrário do que muita gente fala, a gente não forma soldadinho, né? Não estamos formando crianças como soldados. Na verdade, nós estamos ensinando para as crianças que o mundo é feito de regras e que a meritocracia, ou seja, você só conquista alguma coisa se você lutar por aquilo. Então, o conceito de meritocracia é tratado desde o início, tá, pelas crianças. Existe todo um trabalho psicopedagógico para isso, além de um reforço para recuperar aquelas crianças que apresentam maior dificuldade, em especial nas matérias de matemática e português, tá, porque todas as outras matérias são decorrentes dessas duas, né? Se você não sabe ler e interpretar bem um texto, você não vai conseguir aprender história nem geografia. Exato. Se você não sabe bem matemática, você não vai aprender bem nem física nem química, e por aí vai. Então, se trabalha muito com a base dessas crianças para que eles desenvolvam as suas potencialidades e consigam realmente ocupar o seu lugar no mundo. Diferente do que tentam fazer parecer, ninguém ali está formando um jovem, né, um garoto, uma criança, como soldado. Estamos formando eles como cidadãos conscientes de que o mundo tem regras, né, que o país tem regras e leis a serem seguidas, e que o mérito vai ditar diretamente o sucesso que você vai ter na sua vida. Eu queria fazer aproveitar que você falou sobre meritocracia, queria aproveitar e fazer um comentário, porque uma vez eu vi um vídeo de eu não sei se ele é youtuber, o que ele faz? Eu sei que ele é um cara que vive na rua, ele optou por morar na rua. E ele contou uma história muito assim, né, que você ouvindo, você fala, oh, que lindo, né?
Bem legal, o cara é muito bacana. Ele me disse que me parece que ele entrou, se eu não me engano, para o Exército. Foi uma época que ele teve que servir o Exército. E ele estava focado numa atividade que eu não lembro se era atletismo ou se era ciclismo, alguma coisa assim, era competitivo. E os melhores que se destacassem naquele esporte, eles iriam para uma competição internacional. E ele se dava muito bem nesse esporte. Falava assim que ele era muito bom. Mas que tinha um colega dele que não era tão bom quanto ele, mas que o sonho da vida dele era ir para aquela competição. E aí, no dia da competição, ele disse que correu muito, muito, muito. Ele estava vencendo, ele estava correndo, e esse amigo dele estava vindo atrás dele. Ele acabou ganhando essa corrida. E o amigo dele começou a chorar compulsivamente, que ele queria. Culpado porque ele tinha ganho a competição. Que aquilo não era importante para ele, que ele deveria ter deixado o amigo dele ganhar para ele poder participar da competição. E quem estava ouvindo aquilo, né, que estava perto de mim, estava achando lindo. Falei, gente, mas é simples. Se ele não ganhou a competição, é porque ele não estava preparado para uma competição internacional. Não adianta ele ir sem estar preparado. Vai quem está preparado. Vai estar mais preparado, quem tem mais aptidão. Eu entendo. Sim, eu entendo que vai quem realmente está preparado, quem se dedicou para aquilo. A gente não tem que olhar pelo lado de que, nossa, coitado, ele queria tanto ir e o outro tirou o lugar dele. É um mérito que ele pode, outras vezes, talvez, não sei como é que funciona isso, mas de buscar de uma outra forma. E eu acho que por isso que eu gosto muito dessa ideia da escola cívico-militar, por isso. Porque eu acho que tudo vem pelo esforço, né? A gente tem que se esforçar e tem que nem ter sucesso, não. Mas é você dar o seu melhor naquilo que você sabe fazer de melhor, que você gosta de fazer, né? Patrícia, você quer fazer alguma pergunta? Porque eu tenho um monte aqui, se você quiser perguntar. Não, eu estava pensando agora no que você estava falando, e é bem isso mesmo, Andréia. Estipulou-se um absurdo que hoje todos querem ganhar sem trabalhar, sem seguir regras, sem uma ordem, e isso não é viável. E a gente tem que ensinar, aprende-se isso desde criança. Então, é fundamental, eu vejo a escola cívico-militar, principalmente como uma formadora de crianças que estão preparadas não para ganhar as coisas passando por cima de outras, mas sim ganhando, porque elas aprenderam a respeitar e a estudar e crescer como os colegas que estão do lado, né? Então, bem interessante. Na verdade, o que acontece? A escola cívico-militar estimula a competitividade entre as crianças, mas também estimula o companheirismo. Tá? Eu posso falar porque eu vejo isso acontecendo, porque o meu filho mais novo é aluno do Colégio Militar de São Paulo. Tá? Então, existe uma competição muito grande entre eles. Tá? Eles buscam ter a melhor nota do que os demais colegas, eles estudam mais, mas nenhum deles deixa para trás, deixa o outro para trás. Então, se o colega está com alguma dificuldade, ele volta e vem ajudar o colega. Então, não o pessoal tenta criar a situação, né? Quando se fala sobre a meritocracia, fala que a meritocracia é o culto ao individualismo. Não. Ele é um culto a um companheirismo saudável. E a compreensão de que se o outro conseguiu algo a mais, ele conseguiu porque ele lutou e conseguiu mais do que eu. E eu compreendo isso. Tá? E a grande verdade é que a vida hoje, de uma maneira geral, ela é uma grande competição. Você presta um vestibular para entrar na faculdade. Se você não tiver entre os melhores classificados, você não entra na faculdade. Quando você presta um concurso público, você concorre com outras pessoas que estudaram tanto quanto você. Mas se elas não forem tão bem quanto você, ou não tiverem um resultado tão bom naquele momento, elas não vão conseguir o lugar, aquela vaga no concurso. Vai ficar para outro. Essa é uma realidade da vida.
Tá? Quando você tem uma pessoa que trabalha para outra, alguém que se dispõe a se tornar um empresário, se dispõe a correr o risco do negócio, o risco de tudo aquilo que ele pode perder, todo o dinheiro que ele investe, ele se dispõe a esse risco, tem que se submeter a ele aquele que optou por não correr o risco de se submeter a ser o seu funcionário, garantir o seu salário ali todo mês, mas não tem o risco do negócio, não tem aquela preocupação que o empresário tem de fazer com que a empresa dele vá para frente e ele tenha condições de pagar o salário do funcionário. São níveis de preocupações diferentes e que, já desde o começo, é criado, é incutido essa diferença na cabeça da criança. Porque o mundo é assim. Essa é a realidade do mundo. Exatamente. Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos. E temos mais de 1.500 alunos, porque é uma pós-graduação online, né? Por uma plataforma muito boa mesmo. E permite que você tenha aula tranquilamente, material, tudo direitinho. E eu vendo, né, os alunos lá, às vezes a gente tem grupos no WhatsApp desses alunos, assim, são profissionais gabaritados, não são profissionais que acabaram de sair da faculdade. São profissionais que estão buscando cada dia mais agregar mais valor, não é nem para almejar um cargo melhor, mas para ser melhor na função que ele já desempenha. Mas então, eu fico pensando, se você parte do princípio que você tem que dar oportunidade, geralmente, através de... Eu vou entrar até no mérito da cota, né? Por meio de cotas, mas se aquela pessoa ela não tiver um empenho nos seus estudos, ela não vai ser um bom profissional, não adianta. E eu vejo que cada dia mais o setor privado ele está mais exigente, exigindo muito mais conhecimento dos funcionários, porque eu entro no LinkedIn, acho que a Patrícia também deve observar isso. Eles estão muito mais exigentes no que diz respeito a conhecimento e formação do que o setor público. Então, cada dia mais essa diferença ela vai aumentando, sabe? Não sei se você também tem essa mesma percepção. Olha, eu digo o seguinte, a gente tem que entender que as competências que cada pessoa tem são diferentes. Tá? Algumas pessoas têm mais facilidade numa área do que em outra, e aí elas têm que buscar a colocação delas dentro dessa capacidade, dentro desse individualismo, né? Eu cito como exemplo, quando eu estava na academia militar, eu particularmente, eu sou uma pessoa alta, né? Eu tenho 1,84 m de altura, mas eu tenho o tronco comprido e a perna curta. Consequentemente, a minha perna, na hora de correr, fazia diferença, né? Eu tinha que movimentar muito mais a perna para correr do que os outros. E eu tinha um companheiro, um cadete angolano, tá, que fez a academia junto comigo, e ele, como quase todos os africanos, ele tinha muita facilidade para correr. Então, ele corria comigo, me ajudava a treinar a corrida. Por outro lado, eu era atleta de natação da academia. Eu não tinha tanta facilidade para correr, mas nadava muito bem. E ele, quando pulava na piscina, a gente até brincava, que ele parecia uma pedra nadando. Ele pulava na piscina e afundava. Então, eu ia para a piscina com ele, ajudava ele com a natação, para que ele pudesse atingir o índice mínimo, e ele corria junto comigo para que eu atingisse o índice de corrida. Então, eu tinha folga na natação e dificuldade na corrida, ele tinha dificuldade na natação e folga na corrida. São individualidades biológicas em termos de atividade física, mas, da mesma forma, a gente tem essa individualidade no campo intelectual. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para resolver problemas, para interagir com outras pessoas, e existem outras pessoas que têm muita facilidade, por exemplo, no campo teórico, no campo lógico, né, da matemática e tudo mais, e têm dificuldade de se relacionar. Então, essas individualidades é que vão fazer com que a gente se dê melhor numa área do que em outra. Isso é uma forma da gente respeitar e saber para que caminho que a gente deve correr. Eu falo hoje, eu tenho 2 filhos, com a mesma criação. Eu tenho um filho mais velho, que tem uma facilidade incrível de se relacionar com as pessoas. Tá? É uma pessoa que tem um dom muito grande para a área de humanas, e eu tenho outro filho que tem um dom muito grande para a área de exatas. Já não se relaciona tão bem com os outros.
são individualidades que têm que ser respeitadas e que têm que ser trabalhadas para que eles possam se desenvolver dentro daquelas capacidades ou dentro daquelas facilidades que eles têm. Né? Agora, eu, como empresário, queria falar um pouco para as meninas aí. Eu sou empresário e emprego algumas pessoas. Eu percebo hoje que as pessoas querem... as pessoas não querem trabalho, querem emprego. Ao invés de elas perguntarem o que elas vão fazer, qual será a carga horária, quanto tempo vão trabalhar em relação a isso, o que elas me perguntam? Elas me perguntam: você tem auxílio de alimentação? Qual é o salário? Tem cesta básica? Você tem isso? Você tem aquilo? São essas perguntas. Não existe mais aquelas perguntas, tipo assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou progredir nessa área? Essa semana eu falei isso, Andréia. Mas aqui é a outra. Veio fazer companhia. Olha lá, Belinha. Fala oi. É assim. Olá, Patrícia. Olha, que sossego. Mas isso que você falou é muito sério. Eu sou microempreendedora, mas eu não tenho funcionário fixo. Eu contrato por demanda, né? Porque eu trabalho com eventos, então eu contrato por demanda. A primeira coisa que eles me perguntam é quanto tempo eu vou ter que ficar lá? Quanto que você vai pagar? Ah, mas por que eu tenho que chegar tanto tempo antes? Eu já contratei adolescente que mexe muito bem em celular, mas que ele não sabia chamar o elevador. Ele não sabia chamar o elevador. Sim. Ô, Major. Eles não saem da zona de conforto. Ô, Major, deixa eu Hoje em dia nós temos dúvida. um problema no nosso país. Eu acredito que nos anos 90, começo dos anos 2000, até ali antes do Lula, bem antes do Lula, nós tínhamos um governo um pouco diferente em relação a emprego, né? O que acontecia? As pessoas, elas saíam um pouco mais profissionalizadas do colégio, né? Você tinha ali magistratura, você tinha contabilidade, você tinha uma série outra de cursos que a pessoa sai do segundo grau já meio que formada, né? Para a área, ali para o mercado de trabalho. Hoje em dia, essa geração, você tem uma geração que ela não tem formação, ela não sabe o que fazer, ela não tem um raciocínio básico, né, e dinâmico para poder entrar no mercado de trabalho. Então, assim, é o que eu penso. As escolas cívicos militares, porque assim, o mal de toda nação é a educação. Para você resolver qualquer nação, você começa na base, que é a educação. Então, assim, não é a educação... Eu acredito que, assim, a nossa nação, ela tem um problema que a pirâmide dela é invertida. A gente tem que começar a estimular a educação de base e esquecer a educação superior. Porque nós formamos semi-analfabetos com pós-graduação ou com qualquer faculdade que seja. Nós formamos isso hoje em nossa nação. Então, nós temos que reverter essa pirâmide, ter um investimento maior em educação de base, que é onde que forma caráter. A criança é formada a caráter até os 12 anos de idade. Entendeu? Isso daí já tem vários estudos que comprovam isso. Então, nós devemos formar esse caráter da criança, nós devemos trabalhar esse caráter, devemos massivamente trabalhar essa formação de base, depois nós darmos algum curso técnico a ela, seja ele qual for, seja ele de uma contabilidade, de algum curso capacitacional para o mercado de trabalho, seja ele qual for. Isso, eu creio que a escola cívico-militar, ela serve assim na mosca. Por quê? Você consegue retornar àquela educação que nós tínhamos nos anos 80 e começo dos anos 90, até o final de 99, que tinha. Em todas as escolas era padrão isso. Depois de 99, início dos anos 2000, começou a ter uma mudança gradual, e ainda aonde que nós temos essa educação hoje, que ela é totalmente Paulo Freire, e ela arrebenta a educação.
Aonde que a pirâmide, ela se transforma novamente, totalmente o quê? Tem que ter faculdade para poder ser alguma coisa. Porém, se hoje eu vou fazer uma entrevista na minha empresa para alguém que tem a faculdade, a pessoa é totalmente incapaz para assumir uma função. Se eu converso com alguma pessoa com segundo grau na década de 90, ela é totalmente muito mais capaz. Não é porque ela tem... Mais madura até, né? Não é porque ela tem experiência na profissão, não é isso. É porque a educação dela, ela foi muito mais baseada e muito mais rígida, e ela teve uma base mais sólida do que essa geração de hoje. Então, assim, hoje é muito difícil nós termos pessoas capazes para o mercado de trabalho e para a competitividade, com essa geração Y, por exemplo. Muito diferente do que era no patamar antigo. E, assim, a escola cívico-militar, ela pode trazer isso. Ela pode... e pode mudar essa distorção. Né? Exatamente. E trazer essa geração novamente para as raízes e as bases que são necessárias para uma nação. Porque, assim, qualquer solução para uma nação não adianta você colocar a economia a 50% ao ano, ou você colocar a sua moeda 90% maior que o dólar. Se você não tiver uma nação com uma educação rígida e correta, e você transferindo essa educação por 2 ou 3 décadas, você vai ter uma educação, uma nação pífia. E toda a solução para o problema de uma nação é a educação. Patrícia, queria perguntar alguma coisa? Eu ia falar justamente isso que ele falou. Era justamente isso. E, como a escola cívico-militar poderia estar ajudando essa situação, porque hoje a gente não tem ensino, o ensino de base, né, que seria o fundamental aí, ele não está preparando. E o ensino médio, que deveria estar preparando aí para uma faculdade, também não está preparando. Ele está preparando para uma prova, né? Uma prova classificatória. Ele não ensina. A educação está com a função dela invertida. Não é mais ensinar, né? É preparar para provas. Então, é justamente aí que eu acho que é o meu interesse dentro de uma escola. Não é só isso preparar para a prova. É a preparação, né? né? É aquele negócio, ó, você vai fazer a... mas o que a gente vê hoje é que é uma avaliação assim, você vai ser avaliado, mas tudo bem se você não for muito bem. A gente quer saber o quanto você aprendeu. Então, assim, eu vejo assim, gente, mas eles não estão preocupados em passar o conteúdo certo, na etapa certa de vida dele, para absorver no momento certo. Eles estão preocupados em saber o que ele aprendeu. Se ele aprendeu 10% da matéria, está ótimo. O que acontece? Eu entendo que a educação, a gente tem que comparar com a construção de um prédio. Tá? Imagina um prédio de 70 andares. Imagina um prédio de 70 andares com uma fundação mal feita. Na hora que a gente começar a construir o prédio, ele começar a ter peso, a fundação vai ceder. O prédio vai tombar, pode cair. É a mesma coisa que acontece com a educação. Hoje, se preocupa muito com o ensino de nível superior. Tá? Existe um investimento muito grande no ensino superior, muito pouco no ensino de base, no ensino básico. A gente leva até o ensino superior pessoas que não têm a condição mínima para iniciarem o estudo. Aí eu falo assim, eu quando eu era moleque, quando eu era garoto, eu fui fazer um colégio técnico. Na época fiz a Escola Técnica Federal de São Paulo, tá? Hoje é o Instituto Federal de São Paulo. Na época era só um colégio técnico, eram 4 anos de ensino, você tinha 3 anos de ensino normal, e o 4º ano do ensino técnico era, durante o dia você fazia o seu estágio e durante a noite você tinha aula. Então eram 4 anos para você se formar, concomitantemente com o ensino médio, no ensino técnico. Hoje, esse ensino técnico, o mesmo ensino técnico acontece com 3 anos. Tá? Então não tem muito o que se fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa.
as matérias, né? Eu falo matérias, porque na minha época era matéria, então eu só consigo falar matéria. Tem alguma diferença, por exemplo, os tradicionais, né? Português, matemática, história, geografia, o que acrescenta, ou o que não tem, que tem no ensino hoje, que a gente vê, né? Paulo Freire. O que tem do Paulo Freire, que deve ser as matérias básicas que a gente tem hoje, e o que tem na escola cívico-militar, que nas escolas tradicionais não tem. Então, o ensino cívico-militar, o pessoal fala assim, é diferente, segue-se a mesma base nacional curricular. Tá? Vai ter matemática, vai ter história, geografia ou ciências, dependendo da fase que tiver. Tá? Existe uma norma que regula a escola com relação à disciplina do aluno, com relação ao rendimento do aluno, com relação às recompensas que ele tem pelo mérito, né, de ter tido notas mais altas ou mais baixas, e existe o ensino cívico-militar, que nada mais é do que a antiga educação moral e cívica. Tá? E, assim, de uma maneira lógica, tem um pouquinho a mais, né, porque eles ensinam o aluno a entrar em forma, ensinam a marchar, tal, porque tem aquela natureza militar do colégio, mas nada mais é do que a educação moral e cívica. Eles ensinam o hino nacional, ensinam a organização social e política do Brasil, ensinam essas coisas. Tá? Então, assim, o pessoal muitas vezes condena a escola cívico-militar, diz que não quer que o filho vá para um quartel. O filho não está indo para o quartel, o filho está indo para uma escola. E para uma escola que vai formar ele não só como aluno, mas vai formar ele como cidadão, consciente das suas responsabilidades, conscientes dos seus deveres como brasileiro, consciente da realidade em que ele vive, de que ele faz parte de uma nação em que ele tem que saber cantar o hino, ele tem que saber cantar o hino da independência, ele tem que saber como é que se respeita a bandeira nacional e por aí vai. Calma. Isso é verdade, mas eu vi aquele comediante com a bandeira, né? Não sei se foi montagem aquilo ou se realmente ele fez aquela foto, mas eu achei de uma estupidez, assim, enorme. Porque a bandeira, a gente faz reverência quando um patriota, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país, e a gente vê muitas pessoas brincando com a bandeira, fazendo coisas que não existia isso, né? Eu estudei meu ensino fundamental em 33. Não tinha essas coisas. Eu tive educação moral e cívica, eu tive o SPB. Tinha uma matéria que se chamava comércio, que se falava de... Eu me recordo que assim, era a mesma coisa que falar de empreendedorismo, né? Que se falava muito de empresas e tal. E era muito diferente, a gente respeitava o país de outra forma. A grande verdade é que o ensino cívico-militar ele traz alguns valores que hoje são abandonados pelo ensino. O valor de patriotismo, o valor de pertencimento a uma nação, tá? Porque nós somos hoje o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? É um povo multicultural, tá? É um povo que se forma. Nós temos hoje uma cultura que é formada da cultura afro, da cultura portuguesa, da cultura italiana, porque nós tivemos muita migração italiana. O nosso povo é um povo multicultural. O nosso povo é um povo multirracial. Nós temos hoje na nossa população várias etnias, várias culturas que compõem aquilo que a gente chama de povo brasileiro, de cultura brasileira. Esse sentimento de pertencimento a esse grupo, e que é abandonado hoje no ensino normal, uma vez que se divide a cultura afro da cultura portuguesa, e hoje nós vivemos justamente numa mescla dessas culturas. Perdão, André, só um minutinho, minha esposa está me chamando aqui. Tá, tem que atender. Nós recebemos uma visita hoje inesperada em casa, não estava planejada, né? E ela está me chamando a atenção aqui, porque eu estou na visita lá de fora.
Mas assim, eu acho que a grande essência da questão é a gente trazer de novo a criança, né? Trazer ao jovem brasileiro essa percepção de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma nação, de valores, de amor ao solo pátrio. A minha esposa está pedindo desculpa, inclusive te mandando um abraço aqui do lado. Então, assim, imagina, a patroa que manda. É importante a gente ter essa sensação de pertencimento à cultura brasileira, à nação brasileira, que nós somos um só povo. Ao contrário do que tenta hoje a esquerda fazer parecer, nós somos um só povo. Independente de ter a pele mais clara, de ter a pele mais escura, de ter o cabelo crespo, de ter o cabelo liso, de ter o olho escuro, de ter o olho azul. Nós somos um só povo, nós somos o povo brasileiro. Nós somos uma só cultura, uma cultura que é formada pela influência africana que nós tivemos por conta dos escravos, pela influência portuguesa que nós tivemos pela própria colonização, da influência alemã, da influência italiana e de outras influências que nós tivemos por conta das correntes migratórias para o Brasil. Ou seja, nós somos um povo com uma cultura própria, com uma etnia própria e com uma cultura, né, com toda uma história própria. Tá? E isso é o que se tenta fazer diferente na educação do Paulo Freire, de dividir a cultura, dividir o nosso povo. Tá? Eu sei que muitas vezes, uma vez eu falei isso aí, o pessoal falou assim, pô, tá parecendo um nazista falando um só povo, uma só cultura. Mas é a realidade. Nós somos o povo brasileiro. E diga-se de passagem, um povo com uma cultura tão rica, com uma miscigenação tão rica, com uma educação tão rica, com um solo variado em todo o país. Tá? André, eu vou te pedir desculpa que eu estou tomando bronca aqui. Eu estou tomando bronca. E eu acho que se eu não atender a esposa, eu vou dormir com o cachorro hoje lá fora. O cachorro já está esperando. Inclusive, minha esposa está dizendo que o cachorro já está esperando. O pessoal acha que ele fala assim, não, ele é coronel do exército. Não. É que funciona do mesmo jeito que funciona todas as casas no Brasil. Quem manda é a esposa. É que tá cortando o seu áudio agora. Ela trouxe aqui, ó. Ai, ô Belinha. Sim. Ô, Belinha, vem cá. Isso é normal. Olha mas... lá. Ela veio participar. Tá travada a sua... Ah, linda! Ela quer participar. E a outra? Cadê a outra? A pequenininha já saiu correndo por aqui. Aquela pequenininha aqui. Essa aqui tem um pneuzinho que ela gosta, que a gente joga o ela tá pneuzinho com dela. cara diferente, hein? Mas ela tá com um olhinho triste, ela tá com cara diferente. Fala oi aqui. Vem cá, Belinha. Olha, belezinha. Carinha de carente que ela tá. Mas a gente precisa trabalhar hoje esses valores, e hoje a Escola Cívico-Militar ela vem trabalhando justamente esses valores. Vem trazendo essa nova, não nova realidade, mas uma realidade que nunca deveria ter sido deixada para trás. Meu filho está rindo que a Belinha está participando da live junto. Mas, assim, é uma realidade que hoje ela é deixada em segundo plano, mas é uma realidade que nunca deixou de existir. Tá? Então, isso precisa ser resgatado no ensino. Tá? Alguns valores precisam ser trazidos, sim, para as nossas crianças. As crianças têm que aprender que elas têm direitos, sim, que a Constituição prevê, mas também têm deveres que são previstos pela Constituição e que os direitos que ela tem não são mais importantes do que os deveres. Eu acho que isso é a grande essência e é a grande inovação do Colégio Militar, da Escola Cívico-Militar. É trazer essa lembrança de que a criança, com todos os seus direitos, de se desenvolver como criança, de brincar, de ter uma infância feliz, também ela tem que lembrar que ela vai ter direitos e vai ter deveres perante o país, perante a sociedade, perante aqueles que convivem com ela. É lindinho os olhinhos dela.
Mas já, o que está, com relação a, como o Major sabe, né, nós somos do Movimento Escolas Abertas também, e aqui a gente tem lutado bastante para que as escolas abram, né? E como é que está sendo esse processo para a escola cívico-militar hoje? Está seguindo o plano social? O que acontece? O Colégio Militar é uma postura nossa, de nós militares, né? Agirmos conforme a legalidade. Tá? Então, as normas têm estabelecido aí alguns limites do funcionamento das escolas, tá? Com relação a 30% de ocupação, e por conta disso, por exemplo, meu filho está tendo aula 2 vezes por semana, presencial, e os demais dias ele tem aula à distância. Tá? Essa aula presencial ela é importante hoje para garantir o pertencimento ao grupo, né? Lembrar as crianças de que elas fazem parte de um grupo diferente, que elas fazem parte de uma nação, que elas têm responsabilidades ali com relação ao ensino delas mesmas, têm que estudar. Por exemplo, a semana de provas agora que eles tiveram, a semana passada todinha, foi toda presencial. Eles foram de manhã, tiveram a prova e voltaram para casa, mas tiveram a prova presencial. Então, esse meio termo que o colégio militar está adotando, pelo menos vem resgatando a responsabilidade da criança de saber que ela ainda tem a responsabilidade de ir para a escola. Né? Coisa que, infelizmente, graças a uma ação aí que a POS moveu e conseguiu uma liminar, né, não está acontecendo para a maioria das escolas. Né? Entendi. Patrícia, você quer perguntar alguma coisa? Não, tá. Eu acho que o principal, que é colocar qual é a essência da escola cívico-militar, foi colocada para acabar com esse achismo, né? De que vai, como o próprio Major falou, criar soldadinhos. Não é isso. Nós queremos ensinar as crianças a viver em ambientes com regras. E o Major falou uma coisa excelente, que elas têm direitos, mas também têm deveres, né? Retomar também a parte pedagógica, que eu acho que é fundamental. Eu acho que foi excelente para esclarecer esses pontos. Legal. Mas eu vou já partir para os finalmente, né? Para sua esposa não te dar tanta bronca. Mas faça suas considerações e eu quero deixar aqui já, né, reafirmar que nós precisamos muito da sua ajuda aqui em Campinas para a gente trazer esse projeto, seja ele da gente conseguir uma escola já existente do município, ou seja realmente implementar um projeto via federal. Nós vamos precisar da sua ajuda e queremos contar com ela. Não, olha, com relação a isso, podem ficar tranquilos, vocês podem contar comigo. Eu acho que a questão educacional no Brasil é uma questão prioritária. Tá? O ensino cívico-militar, ele corrige diversas distorções que as escolas hoje no Brasil estão tendo. Tá? É o que eu falei, tem muitos pais, eu vejo hoje alguns pais, inclusive no grupo de pais do Colégio Militar, alguns ainda não perceberam qual é a essência do Colégio Militar, mas a essência é mostrar para as crianças que eles têm responsabilidades, têm deveres a serem cumpridos e que eles fazem parte, eles têm toda uma responsabilidade com relação à sociedade em que vivem. Não basta cuidarem do seu, eles têm que cuidar do todo, porque o todo é o lugar onde a gente vive, é o país onde a gente vive, é a economia que vai impactar diretamente no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, e que vai garantir um futuro melhor ou pior para os nossos descendentes. Então, acho que isso é muito importante. Bom, não precisa nem falar que a gente concorda com tudo, né, Patrícia? Concordamos com tudo. Major, muito obrigada pelo tempinho que você dispôs aí do seu final de semana. Isso, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos seguindo novidades, eu vou lhe comunicando. Pode ir comunicando, e o que eu puder estar junto com vocês podem contar comigo. Obrigada, Major. Tá? Obrigada, Major. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Andréia. Boa noite para todos. Uma boa noite. Boa noite.